Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reino para Sempre, de volta aqui com o tema Filhos de Deus carnais e Filhos de Deus espirituais depois do dilúvio. Eu agradeço já a todos os irmãos pelas suas participações, visualizações. Quero mandar paz e graça, um abraço a todos os queridos irmãos inscritos, os novos inscritos nesse canal, os irmãos já inscritos há bastante tempo e os que irão se inscrever. Os irmãos fiquem à vontade, este é o canal que passa o conhecimento da Bíblia, das profecias do livro chamado Canon, com as profecias todas cumpridas, realizadas, perfeitas, e nós acreditamos na veracidade de toda a inspiração ao qual Deus deu aos homens para escrever, tanto aqueles que eles deram o nome de apócrifos e canônicos, que foram encontradas aí no Mar Morto há bastante século. Então é muito importante nós estar nesse conhecimento pleno das Escrituras. Eu estou de volta aqui para continuar com a série de vídeos, Filhos de Deus carnais e espirituais. Essa é a 10ª parte, nós já alcançamos aí 250 vídeos aqui no canal e eu só tenho que agradecer a todos os irmãos que tem visto e ouvido e aprendido. E eu também agradeço aos queridos irmãos porque também tenho aprendido bastante aqui no canal, lendo, estudando, tendo outros queridos irmãos que têm colaborado com o ensinamento, como o canal Luzes da Graça. Um abraço ao nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça, que nós temos aprendido bastante ali, uma parceria espiritual falando da Bíblia, falando das revelações que foram ocultadas de nós, e isso é muito maravilhoso. Nós fomos interrompidos na parte 9, na parte 8, nós fomos interrompidos porque nós ia ler Mateus capítulo 16, e aí o vídeo não deu e fomos interrompidos, mas vamos dar continuidade aqui para nós continuar com esses papiros, com essas pérolas da graça. Eu quero que os irmãos fiquem à vontade, pegue a sua Bíblia, acompanhe, faça uma leitura com inteligência, com cuidado, texto e contexto, para nós entender a história com a arqueologia, com o Espírito Santo de Deus, com as revelações, com o poder de Deus, e nós vamos crescendo aqui, vamos crescendo, e Deus vai multiplicando o conhecimento de cada um de nós. Mateus capítulo 16, eu quero que os irmãos acompanhem comigo, nós fomos interrompidos. Mateus capítulo 16, lá no versículo de número... Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim, Mateus capítulo 16 e versículo de número 13. Fica à vontade, pega a sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem aos homens ser filho do homem? Ponto de interrogação. Versículo 14. E eles disseram, uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou outros dos profetas. Ponto final. Versículo 15. E disse-lhe ele: E vós, que dizeis que eu sou? Ponto de interrogação. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E Jesus respondendo, diz-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero que os irmãos prestem bem atenção no versículo de número 18, no Evangelho, no livro histórico de Mateus 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e preste atenção, pois também eu te digo que tu és Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a mesma. Isso é muito maravilhoso, porque nós temos um texto a qual aconteceu, que foi narrado, que foi escrito pelo próprio Mateus, ou por alguém que esteve próximo do Mateus Matitiarro, e contou para ele os acontecimentos, ou ele mesmo escreveu e viu, porque ele era um discípulo que viu, andou, vivenciou, né, andou com Jesus de Nazaré, com Yahushua. E eu estou falando isso porque tem muitos que dizem que a Bíblia foi inventada, que a Bíblia é a historinha da carochinha, que é uma história de Roma, que é uma história de Flávio Josefo, criado pelo livro de Flávio Josefo. E eu estou mostrando uma passagem muito importante, porque como nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre falamos muito de lugares geográficos, falamos muito de histórias, de evidências, de fatos históricos. Então nós confirmamos com a Bíblia, porque a Bíblia é uma história genuína, uma história perfeita, a qual Deus permitiu, deixou para os homens, inspirou os homens a escrever a mesma. Essa história que é genuína. E nós aqui no tema Filhos de Deus carnais e Filhos de Deus espirituais, depois do dilúvio, nós vamos avançando nesse entendimento. Que, como nós estamos falando no Monte Hermon, ou no Monte Hermon, como muitos querem chamar, a Bíblia apresenta vários montes no Oriente Médio, vários e vários montes, mas eu estou falando desse Monte Hermon, porque esse monte ele é narrado também, não só no livro Canon, mas também no livro Apócrifos, não somente em um livro, mas em vários livros, não somente no livro de Enoque, lá no capítulo 6 de Enoque, que confirma o capítulo 6 de Gênesis, que é a mesma história, é o mesmo capítulo. Muitos podem até dizer, não, eles copiaram, lá no Concílio de Nicéia, o capítulo 6 de Gênesis e passou para o livro de Enoque, que deram o mesmo número, 6. Mas no livro de Enoque, capítulo 6, é algo interessante, é que esse livro de Enoque, o mesmo, ele tem uma evidência muito mais longe. A escrita dele está muito mais longe, segundo os historiadores, do que o próprio livro de Gênesis. Então, quando Enoque narra que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, capítulo 6 de Enoque, eram bonitas e formosas, escolheram para eles muitas delas. Um livro de Enoque diz que eles chegam no Monte Hermon. Eles chegam no Monte Hermon e chegam nos dias de Jarete. Nos dias que Noé nasce, aquela criança diferente
Como eu já li, já falei a vocês nos outros vídeos, nos dias que Noé nasce, eles vêm e tocam o solo, e o primeiro lugar que eles chegam para se tornar como Adão, Ada, antes do pecado, era ali no norte das ruínas de Jerusalém hoje, no Monte Hermon, que tem um significado de sagrado, né? Tem um significado de sagrado, um monte sagrado, consagrado. Mas essa palavra Hermon tem um significado de bênção e de maldição. E o Enoque diz que eles, principalmente os seus líderes, ambos, Samiasa e Azazel, e os 200 comandados por eles fazem um juramento. Qual juramento foi esse? O juramento que eles fazem é de fazer uma nova criação, fazer uma terceira criação, e eles assumem que eles assumem as suas responsabilidades, eles assumem os seus erros, eles assumem a ser terrenos, eles assumem a pecar, a errar. Aí eles escolhem pelas suas liberdades, quando eles tocam no Monte Hermon, eles escolhem ser igual a Adão antes do pecado. Eles têm corpos como era o corpo de Adão. Era luzes, mas agora eles fazem juramentos para ser trevas. Diz o livro de Enoque, capítulo 6. E o livro de Gênesis, o livro de Pedro, o livro de Judas, vem confirmando o livro de Enoque, que estes anjos, eles foram reservados para o grande dia, o dia do juízo. O dia do juízo de Deus sobre os espíritos. E que eles iam ficar presos em cadeias eternas até o dia do juízo de Deus. Isso é muito interessante porque o livro de Enoque, o livro de Gênesis, vem falando a mesma história, o mesmo conhecimento. E quando eu leio o capítulo de número 16 de Mateus, versículo 13 em diante, nós temos aqui uma revelação muito importante sobre o ser espiritual, que nós acreditamos que ele existiu do princípio, desde Adão até o juízo que caiu em Jerusalém no ano chamado 70, que este ser espiritual, ele atuava por meio da natureza humana, ele não era a natureza humana, esse obstáculo, esse adversário, ele não era a própria natureza humana, ele não era a própria mente de Havá, a mente de Eva, ele não era a própria mente de Eva, mas por meio da natureza humana de Eva, ele foi criado. O primeiro filho de Adão e Eva, o filho espiritual que eles criaram nas suas desobediências, querendo ser igual a Deus, e esse filho espiritual que eles criaram se opôs contra Deus, quis ser igual a Deus. Porque eles foram feitos para criar, eles eram luzes. O poder que Deus deu para eles foi de criar também, porque Deus foi que criou eles, que deu vida, que deu forma à terra, que criou todas as coisas. Então Deus faz Adão e Eva perfeitos, com o Espírito, viu, irmãos em graça? Com o Espírito, com a matéria-prima, eles eram para criar filhos espirituais, mas depois do pecado eles passam a criar filhos
espirituais e carnais. Carnais e espirituais. Mas aí você pergunta, Fernando, por que você leu Mateus capítulo 16, que Pedro ele reconhece, ele aceita que aquele que estava com ele, que era seu mestre, reconhece que ele é o escolhido, que ele é o ungido, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que tem a ver os filhos de Deus carnais e espirituais depois do dilúvio e essa passagem de Mateus 16? Eu estou mostrando isso a vocês porque estão ensinando aí que o diabo ser espiritual nunca existiu, Satanás nunca existiu. Ensinam que a natureza era humana, que Satanás era os próprios homens maus, os filhos da perdição. Estão ensinando aí em segundo lugar, que o inferno é somente o Sheol, o Hades, e que inferno espiritual, o inferno eterno, ele nunca existiu. E eu venho através desta série de vídeos, da palavra, dos apócrifos, juntamente com o canal Luzes da Graça, revelando, mostrando aos irmãos, os irmãos que irá ver, que irá chegar a este canal, que vai alcançar este canal, os irmãos entenderão que o ser espiritual existiu, que o inferno espiritual também existiu. E a passagem de Mateus 16 é só umas que mostra a existência daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que está na Bíblia, que existiu o ser espiritual e o inferno espiritual. Não acreditamos no ser espiritual como vestido de roupa, de chifre, de tridente, nada disso. De olhos vermelhos, como os filmes de Hollywood, a calçada da fama, não, categoricamente não é isto. Nós acreditamos no ser invisível criado por Adão e Eva no seu estado, nos seus estados de perfeição antes do pecado. Que foi o poder de Deus que Deus colocou sobre eles, que era a luz, e eles trouxeram as trevas no momento que eles passam do limite, no momento que eles erram o pecado chamado original. No momento que eles perdem a árvore da vida, eles perdem a árvore da vida, eles perdem a imortalidade. Eles perdem a imortalidade. Como que pode ensinar que Adão não tinha espírito? Pôs-se a árvore da vida, sempre significou, tanto nas tradições antigas, que já houve, nas religiões passadas, que a imortalidade era a árvore da vida. Eles perderam a imortalidade. Como que eles não tinham espírito? Como que eles foram feitos para pecar? Pois se a árvore da vida era a imortalidade que eles perderam e passaram a ser mortais, carnais, filhos mortais de Deus. E nós, olhando aqui, a Bíblia diz, Mateus vai narrando dizendo que Jesus, ele parte para Cesareia de Filipo, outras traduções de Filipe, e ele interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? Olha só. E eles começam a dizer, eles disseram uns aos outros, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí disse-lhe ele, que Jesus, o Messias, Yahushua,
E vós, que dizeis que eu sou? Ponto de interrogação. Aí vem a revelação do alto, do próprio Espírito de Deus para Pedro. Disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, a matéria, falando assim, o lado físico, não foi o lado físico que revelou a você isto, mas foi meu Pai que está nos céus. Você está vendo a dupla criação de Deus, irmãos em graça? Adão não era só pó, não era só terra, não era um boneco lá, não era um Pinóquio. Deus, o próprio Jesus em Deus, a manifestação de Deus, Jesus na terra, ele disse, quem revelou a você não foi a matéria, não foi o sangue, não foi a carne, mas foi o Espírito, foi Deus, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, que está onde? Nos céus. Pois também eu te digo que tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos ver primeiro uma ação espiritual. Uma ação espiritual que Deus, o Espírito, revela a carne e o sangue, a Pedro, que é carne e sangue, que aquele que estava ali, que era seu mestre, era o Messias, o escolhido, o Filho de Deus. Segundo, por que, Fernando, a cidade de Filipe, que Jesus, que Deus revelou que aquele que estava ali era o único, que era o Filho, que era o escolhido, que era o Messias. Por que, Fernando, nessa cidade aqui? Por quê? Segundo, na cidade de Cesareia de Filipe, porque a cidade de Cesareia de Filipe era o lugar que estava encostada no Monte Hermon. Estava na base dessa cidade. Ela estava na base do Monte Hermon, é a cidade embaixo, até hoje nas ruínas de Jerusalém, então Jerusalém, que hoje é a cidade nova, que nós conhecemos, que é Tel Aviv, que é um lugar turístico. Tel Aviv hoje é um lugar de turistas, lugares onde o sistema religioso, né, os seus líderes religiosos vão para, muitas vezes, não todos, a gente não pode generalizar os irmãos, toda generalização é ruim, mas muitos vão lá para ver aonde aconteceu os fatos, as histórias, mas muitos vão para adorar as ruínas, adorar a cidade nova, adorar, faz daquele lugar geográfico um lugar de adoração. E isto é reprovado pelo Espírito de Deus. Cesareia de Filipe estava na base do Monte Hermon, onde os anjos tocaram, escolheram, fizeram juramento. E esse monte, como eu li em Salmo 133, esse monte, ele tem a sua neve, muita neve, sai dele 3 fontes de água. Uma é que é a crescente, é que cresce o Rio Jordão, e o Rio Jordão deságua no mar da Galileia, e da Galileia esta água vai para o Mar Morto, segundo lugar geográfico na história. Então ali sai aquela fonte de água. Então quando o salmista disse, Salmo 133, quão bom suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso,
sobre a barba de Arão que desce até as suas túnicas, as suas olas, e vai para desce na sua barba e vai para a ola. É como um monte, é como o óleo que desce no Monte Hermon. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então ele estava falando ali no Salmo 133, ele estava falando de unidade, de óleo e de bênção. E Yahushua, ele se desloca para aquele lugar para revelar que aquele que estava ali era o Filho de Deus. Deus, ele é direcionado pelo Espírito, cheio do Espírito. E ali em Cesareia, na base do Monte Hermon, estava terceiro, a gruta. Até hoje, cercada a gruta. E essa gruta, na Idade Média, pela história, eles falavam como os anjos tocaram lá em cima, que é quase 3.000 metros de altura, que era ali onde estava o portal, antes do pecado, que Adão via os anjos louvando, antes do pecado, e Eva. O tecido da realidade estava aberto. E era sobre o Monte Hermon. E ele escolhe o monte, a base do monte, para ir, porque ele sabe da história, ele sabe da existência do inferno espiritual, ele sabe da existência do ser espiritual, viu, irmãos em graça? Ele sabe que o inferno não é somente o Sheol, ele sabe que o inferno não é somente sepultura. Ele sabe que o lugar dos mortos não é somente a terra, o buraco, a tumba. Ele se desloca ali mais os discípulos para revelar que o inferno espiritual, que o ser espiritual, ele tinha sua existência. Ele existia. É tanto que os achados arqueólogos naquela gruta, no pé do monte, aquele buraco de pedras, era pedra colocada uma em cima da outra, ali eles faziam sacrifícios humanos. Ali eles faziam canibalismo, oferecia os homens, as crianças aos deuses. Ofereciam as crianças aos deuses, matavam, derramavam sangue. Ali era o politeísmo de vários deuses. Ali estava o Augusto também, sendo adorado, o Império Romano com seu Deus. Ali estava até mesmo o Baal. O Baal estava ali sendo adorado. E no tempo que Yahushua se direcionou lá para aquele local para mostrar que ele era o Filho de Deus, lá estava o Deus Pan. Foi o híbrido, quarto lugar. Foi o híbrido, quarto lugar. O híbrido que ficou dos anjos que pecaram. Que eles criaram um dos filhos daqueles anjos que se relacionaram com a mulher. Você entende, amado, que pelo portal eles vieram, tocaram o monte, se tornaram como Adão antes do pecado, depois para baixo, lá no final, lá embaixo do monte, até hoje está lá. Você pode entrar no Google e ver que está lá o buraco, a gruta. Estava mostrando que ali era a porta do inferno. Então não adianta falar, ensinar, do jeito que estão ensinando aí, que o inferno é a sepultura. Não, é a porta, a gruta que está ali era a porta do inferno.
E aí vem a grande revelação, quinto lugar, 29 minutos já. E aí Yahushua, ele vai mostrar que ele, Jesus de Nazaré, ele, é o que ele diz, preste bem atenção, meus irmãos, olha o lugar que ele escolhe e olha o que ele fala para Pedro. Ele diz, versículo 14, versículo 15, e disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Agora preste atenção, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Por que ele fala esta pedra? Porque a pedra, a gruta, aonde estava o híbrido, que era o deus Pan, para os irmãos que não sabem, era um dos filhos dos anjos que eram adorados antes do dilúvio, porque a série é Filhos Carnais. Antes do dilúvio, filhos carnais antes do dilúvio, e filhos espirituais antes do dilúvio, e filhos carnais espirituais depois do dilúvio. Então, esse Pan era um híbrido. Era uma metade homem-bode, ele tinha chifres, era metade um corpo humano, para baixo era metade de um corpo humano, e para cima metade de um bode. Ele tinha chifres, 2 chifres, e era semelhante a um bode. Então era o deus chamado Pan, que hoje tem um empresário que deu um nome a um banco X aí com o mesmo nome desse deus, porque essas pessoas fazem parte do sionismo. Sionismo. Os irmãos estão entendendo? Sionismo, há algo proibido, as feitiçarias proibidas. E isso vem antes do mundo, antes do dilúvio, vem no mundo pré-diluviano. Então, estava lá o Deus Pan e ele diz para Pedro, Pedro, sobre esta pedra, ele vê a pedra que era do Deus híbrido, um Deus falando assim, D minúsculo, mas não era um Deus, mas era um demônio. Ele diz, ele vai para aquele lugar geográfico, ele diz sobre esta pedra, ele estava falando do corpo dele, estava falando dele mesmo, ele aponta, quem sabe ele bate no peito e diz, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ele bate e diz sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o Messias, sobre Yahushua, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra. Por que sobre esta pedra, Fernando? Porque a gruta, a pedra do politeísmo, do Deus híbrido, estava ali do lado dele. Ele está falando porque ele está embaixo do Monte Hermon, aonde eram as portas do inferno. E ele diz, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí, quem sabe ele aponta para a gruta de Pan e diz, você está vendo como isso é revelador? Quem sabe ele aponta, diz, voltamos aqui agora, o vídeo deu uma puladinha. Quem sabe ele aponta para a gruta de Pan e diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você está entendendo algo revelador? Porque nós temos que ter razão e fé, meus irmãos, fé e razão. Temos que ter história, temos que ter lugar geográfico. Nós temos que saber aonde isso ocorreu, qual foi o local. Filipe de Cesareia era embaixo do Monte Hermon. E ele vai pegar aquilo como símbolo. Ele vai pegar a gruta de Pan, vai pegar aquele buraco dentro, embaixo do monte, que é quase 3.000 metros de altura, onde os anjos pecaram, chegaram,
Tentaram criar, deformar, tirar a criação de Deus, fazer uma terceira criação. Agora ele diz, olha, a porta do inferno. Quem sabe ele apontou para a gruta de Pan, para aquele buraco, e disse, estas portas não prevalecerá contra a minha igreja. E aí é que entra a conclusão disso, meus irmãos. Sheol, Guiena, era portas, não era o próprio inferno. Sai desse radicalismo, desse literalismo de palavra, tudo natureza humana. O irmão Paulo, Deus tem revelado ao irmão coisa profunda. E aí vem agora nós aqui no canal Luzes da Graça trazer essa revelação aos seus corações para confirmar o ensinamento do nosso querido irmão, que não está fora da Bíblia. Que o inferno na Bíblia era Tártaro. Por isso, a mitologia grega diz que para nós hoje é mitologia. Para nós, no século XXI, os séculos que virão, para nós é mitologia grega, que eles falam muito, é mitologia grega, né? Mas para eles não era. Para eles não era, era verdade, era realidade. A matéria existia e o invisível existia. O visível existia, o invisível existia. Então, isso é revelador para nós do canal Yahushua Reina para Sempre, para o canal Luzes da Graça, que realmente inferno era a porta para o inferno. E, olha, Sheol, desculpe aqui, Sheol, Guiena, sepultura, era portas para o inferno espiritual. Era. Não estou dizendo que exista, era. Então, preste atenção, os anjos tocam o solo, tocam em cima do Monte Hermon e fazem o juramento. E pecam, escolhem ser igual a Adão antes do pecado. E quando eles mostram o proibido para aqueles homens antes do dilúvio, eles pecam como Adão pecou. Eles tentam trazer a terceira criação, se relacionam com as mulheres e têm filhos híbridos. E o hibridismo ficou até no tempo que Jesus se direcionou à cidade de Cesareia de Filipe. E lá, os discípulos de João, os discípulos de Jesus, os fariseus, os escribas, os essênios, os saduceus, aquele povo, aquela geração, sabia, tinha na sua consciência que era totalmente diferente desses irmãos em graça, que o inferno era espiritual, ele existia. Eles tinham que a gruta do Deus Pan era a porta do inferno. Era dali que começava o inferno. Por isso ele disse, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O que ele estava dizendo? Que aqueles que morressem, este inferno espiritual não teria poder sobre aqueles que crescem, que acreditar nele, que ia confiar nele, que ia seguir ele. É isto que ele estava falando. E como o irmão Paulo falou, se sepultura é inferno, é lugar de mortos, mas eles todos morreram. Foram queimados, foram pendurados no madeiro, foram jogados no fogo, vivos. Então Jesus mentiu? Não. Jesus foi ao lugar geográfico dizer que aquela porta que levava à morte eterna, que segurava os espíritos em prisão, não ia ter poder sobre a igreja. A igreja do primeiro século,
que não ia ter mais poder sobre a igreja que viria agora, a espiritual, a Israel espiritual, que é eu e você. Você está entendendo a revelação, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre? E ele diz, versículo 18: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está confirmado que sepultura era portas do inferno. Está confirmado, irmão e graças. Mudam. Só se vocês não quiserem. Mudam esse ensinamento. Vocês estão totalmente equivocados. Que Ena e Teol era a porta do inferno. Não era o próprio inferno. Ele diz: eu sou a pedra, Pedro. E tá vendo a gruta? Essa porta do inferno aí, a gruta de Pan? Quem sabe ele disse isso para Pedro? Não vai prevalecer mais contra a minha igreja. Não que Pedro era pedra, mas ele era a pedra verdadeira. Ele era a pedra, aquela que, sem auxílio de mão humana, em Daniel, veio e esmiuçou os 10 dedos da estátua de Daniel. Derrubou o império, derrubou o ouro, a prata, o bronze, o ferro. Era isso. Ele é a pedra sem auxílio de mão humana. Era ele, era Yahushua, era o Messias, o escolhido. E ali foi revelado no Monte Hermon, na porta do inferno, literalmente falando, nas portas do inferno, aonde estava um dos filhos dos anjos. Foi revelado que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é maravilhoso. Por isso ele foi para a cidade de Cesareia, de Filipe ou Felipe, para fazer essa revelação, para trazer essa revelação para eles e depois para nós. Então, meus queridos irmãos, fica essa mensagem. Filho de Deus carnais e espirituais depois do dilúvio. E esse Monte Hermon, vou terminar agora, ele foi chamado de Baal Hermon. Ele foi chamado de Baal Hermon em 1 Crônicas 5:23. Ele está entre a Síria e o Líbano. Esse é um monte que dá para nós entender que era o monte Ebal, aquele monte da bênção e da maldição de Deuteronômio, capítulo 11. Este é um monte que não é um monte Jabor, ou Jabor, aquele monte da transfiguração, não é. Este é outro monte. Então, aí estão as evidências, as provas arqueológica, geográfica e a fé. E a razão que realmente, categoricamente, está esta revelação do Deus Pan que atuava ali, filho dos anjos, demônio, e ele foi para lá para revelar que ele era o único filho do Deus Altíssimo. E Deus mesmo revelou a Pedro, o Espírito de Deus. E agora ele faz uma comparação, ele faz uma parábola das portas do inferno e do seu corpo, que é a pedra. Só não aceita quem não quer. Pode excluir. Pode jogar esses ensinos de sepultura, que é o próprio inferno, no lixo. Pode excluir. Ou vocês excluem, ou vocês chamam Jesus de mentiroso. Porque dizem, batem tanto no sistema religioso, nos irmãos evangélicos, as irmãs evangélicas. Ou vocês aceitam,
que Sheol, Geena, que era as que eles dizem que é a sepultura literal, com radicalismo de palavra, que era o próprio inferno. Não. A revelação diz que eram as portas. Por isso sai da boca de Yahushua. As portas. Da onde? Desculpe aqui. As portas. Sai da boca de quem? De Yahushua. As portas do inferno. Ele está dizendo que o inferno é a sepultura. Ele diz as portas do Tártaro. Da onde os anjos que pecaram ficaram presos. Diz os livros apócrifos. Não vai prevalecer contra o meu povo, contra a minha igreja. Então, o Monte Hermon traz várias revelações para nós. A confissão de Pedro, muitas revelações para nós. E nós terminamos agora com o tema da série de vídeos, que é Isaías. Eu trouxe essa revelação para nós ter um entendimento. Isaías capítulo 19. Nós já terminamos que todos, segundo a Bíblia, é filho de Deus, desde o princípio. Vamos lá. Termina agora Isaías capítulo 19, que diz assim, versículo 25 e 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor Deus dos exércitos o abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Então nós temos uma classe de pessoas, um grupo de pessoas que é povo. E interessante que esse primeiro grupo de pessoas que ele chama de povo é Misraim. E eu vou entendendo já que tudo aquilo que eu pensei no passado, que eu ensinei no passado, estou correto. Eu louvo ao Pai. Não muda agora porque eu sei que o único continente era a África, era o Egito. E também sei que Adão, ele foi formado, o anjo querubim. Foi ali, no meio da terra, aonde era o Egito antigo. Ele foi criado, feito com Eva. Isso é maravilhoso. Por isso, meu povo. E ele era um africano, se fosse falar hoje na etnia, ele era um egípcio africano. E meu povo é o primeiro. Depois o segundo, ele diz que é o que? Obra das mãos dele. Olha, está em Adão também. O Egito, a Babilônia, sai do Egito. É isso que o profeta está falando, profetizando. Que a Mesopotâmia, o Egito, a Babilônia, sai do Egito. Ele diz que é obra das minhas mãos. Segundo. Aí é que entra a revelação maravilhosa. Promessa. Agora eu ia falar de promessa. Ele fala que o terceiro povo, ele é herança. Ele diz, tudo que eu criei, tudo que eu tenho é dele. É da minha herança. Eles fazem parte. Você tem o Egito como povo, você tem a Assíria como obra das mãos dele, e você tem Israel como a sua herança, e depois do dilúvio se torna um só. Agora, para terminar,
o Egito, a Síria, que era carnal, o Egito que se tornou carnal com Adão, a Síria e Israel, agora esses três, eles tornaram um povo. Podem ter ficado os traços nas nossas carnes, naturezas adâmicas, ficou para sempre. As etnias, né? Os povos diferentes, as aparências, os olhos puxados, moreno, branco, amarelo, negro, preto, ficaram os traços, mas lá dentro, desses três, um que era povo, o outro que era obra da mão dele, o outro que era herança, depois do dilúvio, depois que eles se espalham, depois da Torre de Babel, eles se torna agora um povo. E esse povo é chamado Israel espiritual. Não tem judeu, não tem grego, não tem branco, não tem negro, não tem pobre, não tem rico, não tem jogo de classe. Agora, no espírito, somos filhos espirituais. E já na carne, somos filhos carnais. Mas somos filhos do Deus Altíssimo, o nosso Criador. Tá bom, meus amados? Um abraço a todos. Eu creio que vocês entenderam. Tô indo. Voltarei. Vamos voltar agora com a cidade de Sodoma e Gomorra. E vamos terminar a série. Tá bom, meus amados? Um abraço a todos. Um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente madrugada. E que o Pai nos livre de todo mal, porque agora nós somos um com Ele. Tô indo. Um abraço a todos. Paz e graça.